Você já se perguntou o que de fato é crer? Não apenas no que nós acreditamos, mas em como acreditamos? Será que a fé é apenas um sentimento? Ou será também uma forma de conhecimento? Uma maneira de abordar o mundo? Vivemos em um tempo em que todos têm opiniões, mas poucos têm convicções. Nós temos acesso a uma infinidade de informações, mas raramente nós sabemos discernir o que é verdadeiro. E é justamente nesse cenário que surge a necessidade de pensar a fé, de compreender o que cremos e por que isso ainda importa. Eu sou o Padre Robson Cacheta, sacerdote e professor de filosofia, e esse é o nosso novo projeto, Intellectus Fidei, um espaço para unir fé e razão, mistério e pensamento, verdade e contemplação. Mas o que significa Intellectus Fidei? O que essa expressão quer dizer exatamente? Em latim, ela significa inteligência da fé e nasce de uma antiga intuição cristã, a de que a fé não é inimiga da razão, mas o seu horizonte mais alto. Santo Anselmo dizia: Fides querens intellectum, a fé que busca entender. O crente verdadeiro não é aquele que tem medo de pensar. Ele sabe que o amor deseja compreender e que o mistério de Deus não se opõe ao pensamento, mas o atrai, o amplia, o purifica. Como dizia também Tomás de Aquino, a graça não destrói a natureza, ela a aperfeiçoa. Assim também, a fé não destrói a razão, ela a eleva. Dá a ela um horizonte que a lógica sozinha não alcança. Pensar a fé é reconciliação. Reconciliação entre mente e coração, entre o saber e o crer. O que acontece então quando nós não pensamos? Não sei se você já percebeu como é que esse mundo atual nos empurra para viver sem refletir. Nós consumimos, reagimos, falamos, mas raramente paramos para pensar. Nós vivemos numa cultura da aceleração, onde tudo é imediato, efêmero, descartável. Nesse contexto, a fé corre um risco. O risco de se tornar uma emoção sem profundidade, um ritual sem sentido, uma tradição repetida, sem alma. Mas a fé não é instinto. É um ato da inteligência. Exige consciência, adesão e liberdade. Sem reflexão, a fé se reduz a um hábito. E sem fé, o pensamento se torna vazio. Pensar a fé é também pensar o humano. É resgatar aquilo que nos faz inteiros, em meio a uma fragmentação desse mundo moderno no qual nós vivemos. Por isso, o que nós queremos aqui é justamente entender como se relacionam fé e razão. Mas por que insistir neste diálogo entre fé e razão? Não seria mais fácil escolher um dos dois lados? A história do pensamento vai nos mostrar que não. Descartes separou mente e corpo. Kant separou razão e experiência. Nietzsche separou verdade e sentido. E nós, como que herdamos essa fragmentação. Mas eu creio que a fé sem razão vira fanatismo. E a razão sem a fé vira desespero. Mas quando elas caminham juntas, elas se tornam plenamente humanas. A fé oferece à razão o sentido que ela busca. E a razão, por sua vez, protege a fé dos perigos que é a ingenuidade e o perigo da manipulação. São duas dimensões do mesmo ato humano, a busca da verdade. Por isso, ainda questiono, por que pensar a fé é um dever humano? O que acontece quando nós deixamos de buscar essa verdade? Quando a vida se torna apenas uma rotina, consumo, sobrevivência? Aqui é preciso lembrar que a filosofia nasceu com uma pergunta bastante simples. Por que existe algo e não nada? Essa pergunta abre a mente e o coração para algo muito maior do que nós mesmos. A fé nasce do mesmo impulso. Não é fuga da razão, mas é um prolongamento do seu movimento mais profundo. A fé que pensa não é dúvida, é maturidade. É a razão que, reconhecendo seus limites, se abre ao infinito. Então, pensar a fé se mostra como um dever humano. É pensar o que mais importa, o sentido da vida, o mistério da existência, a verdade sobre quem nós somos. E é por isso que aqui nós ainda nos indagamos. O que nós queremos então aqui fazer toda semana? O Intellectus Fidei é um laboratório do pensamento cristão, como assim foi pensado. Um espaço de reflexão sobre os grandes temas da alma: liberdade, verdade, sofrimento, educação, esperança, amor, morte. Cada episódio vai ser muito breve, 7 minutos de reflexão, mas denso, essencial
e provocador. Aqui nós não queremos oferecer respostas prontas. Nós oferecemos caminhos de escuta, de discernimento, de contemplação, de diálogo. Aqui nas redes sociais e no YouTube, nesses 7 minutos, nós vamos refletir todos os dias, mas de um modo mais elaborado, uma vez semanalmente. Aí nos perguntamos por que isso é necessário. Você já se sentiu cercado por muitas coisas, mas vazio por dentro? Claro, nós vivemos numa era de conexão, mas nós somos uma geração profundamente distraída. A fé pensada é um antídoto contra essa dispersão. Ela devolve profundidade ao instante e ensina a permanecer. Nietzsche dizia que o homem moderno perdeu a capacidade de demorar-se. Mas a fé, quando é refletida, ela é exatamente o contrário disso. É a arte de permanecer diante do mistério. Pensar a fé é recuperar o silêncio interior, o tempo da escuta, a serenidade do olhar. Por isso aqui, eu ainda te levo a questionar. Por que pensar a fé? Eu creio que o mundo precisa de profundidade. Nós precisamos de sentido. Sem reflexão, a fé vai se tornar um eco vazio. E sem a fé, o pensamento perde o seu horizonte mais amplo. O Intellectus Fidei é um convite à travessia. A travessia entre o que sabemos e o que esperamos. Entre o finito e o eterno. Entre a razão que pergunta e a fé que responde com amor. Toda semana nós traremos um novo episódio, um novo passo nesse caminho. E que ao final de cada reflexão você possa descobrir um pouco mais que crer é também compreender. E que pensar é já um modo de rezar. Que a luz da inteligência iluminada pela fé possa guiar o nosso caminho. Que você possa, em todos esses momentos, encontrar a Deus guiado pela luz também da sua razão que é colocada em ti por meio dele. Então, fica aqui o nosso convite. Esses 7 minutos estarão sempre disponíveis no YouTube, mas parte a parte aparecerão aqui nas redes sociais. Muito obrigado, que Deus abençoe a você e sua vida.